muita alegria, né, que mais uma noite nós nos encontramos para, junto com os irmãos, cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Eu quero ler um texto aqui com os irmãos que retrata bem, expressa bem o que nós iremos fazer nessa noite, né? É o Salmo 145, que diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. O verso 1 até o verso 5. Glorioso Deus, quero te louvar, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus, por mais um dia, ó Deus, pela proteção que o Senhor tem nos dado a cada dia, a cada manhã, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelo sustento, ó Deus, pelos livramentos, pelas nossas idas e vindas, ó Deus. O Senhor tem nos guardado a cada dia. Pai, nós somos gratos, nós somos agradecidos por tudo isso. Pai, eu te peço, ó Deus, que perdoa, ó Deus, os nossos pecados, perdoa, ó Deus, as nossas falhas, ó Deus. Somos, ó Deus, pequenos, somos falhos, ó Deus, mas, ó Deus, o Senhor tem nos abençoado. Pai, eu te peço, ó Deus, por cada irmão, ó Deus, que está nos assistindo agora, que o Senhor, ó Deus, possa ir de encontro a cada lar, a cada família, Senhor. Amém. Que o Senhor possa, ó Deus, estar abençoando aqueles que estão enfermos, sim, aqueles que estão tristes, ó Pai. Que, ó Deus, a alegria do Senhor e a paz do Senhor possa estar sobre eles, ó Deus. Que o Senhor possa estar curando as enfermidades. Ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. Nós, ó Deus, queremos entregar, ó Deus, toda essa cidade, ó Deus, em tuas mãos, pedindo, ó Deus, a proteção do Senhor sobre as autoridades, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós te oramos, nós te agradecemos. Amém. Lugar.
quando eu começo a orar, é a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu, arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor. Revolução e fé são curas e poder. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres tu te esquecerás, fluirás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Deus de amor, Consolador, Príncipe da paz, grande Senhor, vencedor, hoje reina pra sempre. Eu te exalto, ó Deus, te exalto. Tu
perdoou. Hoje reina, pra sempre reinar. Eu te exalto, ó Deus, te exalto. Tu és digno de louvor, toda a criação te adora. Eu te exalto, ó Deus, te exalto. Eu te exalto, Cristo Jesus. Eu te exalto, Cristo Jesus. Boa noite. Eu gostaria de saudar a todos os irmãos que nos escutam com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejar aos irmãos que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês e que o Espírito Santo vos guie, vos ilumine e que o Senhor possa conceder grandes bênçãos aos irmãos. Irmãos, vamos estar abrindo nossas Bíblias no Salmo de número 139. Vamos estar fazendo uma meditação, uma reflexão e a exposição desse Salmo, demonstrando por meio desse Salmo a majestade, o poder e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Oremos então para que o Senhor possa falar ao nosso coração e que o Senhor venha nos dirigir para que essa exposição venha falar aos nossos corações, assim como o meu, o seu, para que nós possamos ser edificados pelo Senhor e consolados por Ele nesse tempo difícil de pandemia que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Senhor, obrigado, ó Pai, por esse dia. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um dos nossos irmãos que nos assistem. Que o Senhor possa estar, ó Pai, abrindo a mente deles. Que o Senhor possa estar, ó Deus, fazendo com que eles estejam, ó Pai, dispostos, ó Senhor, a escutar a Tua palavra. Que eles estejam dispostos, ó Senhor, a rever, ó Pai, os seus conceitos. Que eles possam estar dispostos a buscar mais a Tua palavra, para enxergar e ver o quão o Senhor é grande, o quão o Senhor é poderoso, ó Deus, e que nós, ó Deus, estejamos mais inclinados, ó Pai, ao estudo da verdade, ao estudo das Escrituras, e que nós possamos conhecer o Senhor a cada dia, através da Tua santa e preciosa palavra, que o Senhor nos revelou, o Senhor nos deu, para que nós pudéssemos, ó Deus, conhecer aquilo que o Senhor quis revelar a nós através das Escrituras. Pedimos que o Espírito Santo nos guie por meio dela. Pedimos que o Senhor perdoe, ó Pai, os meus pecados. Eu não sou digno, ó Pai, mas é pela Tua graça que eu venho aqui, ó Deus, trazer, ó Pai, a Tua palavra à Tua amada igreja. E que nós possamos ser edificados, exortados e consolados por ela. Entendemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Amém. Irmãos, eu vou ler aqui o Salmo 139 e os irmãos acompanhem aí em suas Bíblias. Vamos prestar bastante atenção nesse texto, que é um texto maravilhoso, um texto que engrandece a Deus, um texto que não deixa dúvidas, né, do Deus poderoso a que nós servimos. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, e ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. As próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo ao do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam indiciosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Irmãos, esse texto nós podemos dividir ele em 4 partes. A primeira parte, do verso 1 ao verso 6, nós vemos claramente um relato sobre a onisciência de Deus. Do verso 7 ao 12, nós vemos sobre a onipresença dele. E do 13 ao 18, sobre a sua onipotência, ou o seu poder criativo. E no verso 19 até o verso 24, nós vemos aqui algo que reflete a santidade de Deus e como o Senhor quer que nós também sejamos santos como Ele. O Salmo 139, ele é um salmo de Davi, ele é um salmo que retrata muito bem essas características, esses atributos de Deus que eu acabei de mencionar. E nós vamos começar analisando do verso 1 ao verso 6 sobre a onisciência de Deus. A onisciência de Deus, a gente pode colocar ela nos seguintes termos: que o Senhor, ele tem conhecimento, ele conhece tudo, ele conhece todas as coisas. Ele não conhece apenas alguns aspectos, ele não conhece apenas algumas pessoas ou algumas coisas, algo que falamos, ou ele conhece tudo. Ele conhece tudo em todos os aspectos de forma geral. Ele não conhece tão somente nós, mas conhece todas as coisas, tanto no nosso interior, que é o nosso aspecto intelectual, como também no nosso exterior, que são as nossas ações. Nós vemos aqui do verso 1 ao verso 6, o salmista dizendo que o Senhor o sonda, o Senhor o conhece, ele sabe quando ele assenta e quando ele levanta. E de longe ainda penetra os seus pensamentos. Aquilo que nós pensamos não está oculto ao conhecimento do Senhor. O Senhor sabe aquilo que nós pensamos. O Senhor não apenas sabe aquilo que nós pensamos, mas Ele conhece também todos os nossos caminhos.
Ele esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar e conhece todos os nossos caminhos. Verso 3. Isso quer dizer a respeito do aspecto de ações, do aspecto exterior. O Senhor conhece tudo aquilo que nós fazemos. Nada é escondido aos olhos de Deus. O Senhor sabe quando nós levantamos, quando nós dormimos, quando nós sentamos e quando nós levantamos. Quando nós andamos, quando nós ficamos parados. O Senhor conhece todos os nossos caminhos. Nós não podemos esconder nada de Deus. Nada. O Senhor sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. O verso 4 diz que ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece. A conhece toda. Nós ainda nem chegamos a esse raciocinar daquilo que nós vamos falar. E o Senhor já conhece até mesmo o que vamos pensar do que vamos falar. E nós falamos algo e nós não percebemos que isso que nós falamos, o Senhor já sabia que iríamos falar. É algo tão maravilhoso e tão grande que excede o nosso entendimento. E no verso 5 nós vemos a afirmação que o Senhor me cerca por trás e por diante e sobre mim põe a mão. Ora, Deus, ele não apenas te conhece, me conhece, mas Deus, ele controla a nossa vida. Ele cerca por trás e por diante. Ele põe limites. Ele põe limites para você não passar da linha, nem para trás, nem para diante. E outro aspecto é a mão que o Senhor põe sobre nós. Isso nos mostra algo sobre a proteção do Senhor sobre nossas vidas. Mostra algo sobre algo que nos guia. O Senhor põe a mão, nos protege, nos guarda, nos guia e nos dá limite por onde nós devemos passar, por onde nós devemos andar. Isso é algo muito grandioso. Tão grandioso que no verso 6, o salmista rei Davi fala que esse conhecimento é maravilhoso demais para ele. E ele é tão elevado, sobremodo elevado, que ele não pode atingir. Assim, nós também não podemos. Porque a nossa mente, a mente humana, ela é limitada. Ela é tão limitada que ela não consegue compreender tamanha essa maravilha, tamanho esse conhecimento de Deus, tão elevado e excelso, que nós não conseguimos atingir. Nós não conseguimos entender muitas coisas desse conhecimento. Mas nós temos a certeza que o Senhor, ele é esse Deus poderoso que conhece todas as coisas e que nos guia para que nós andemos retamente. Então, nós vemos aqui, então, a partir do verso 7 até o verso 12, a parte onde nós vamos ver sobre a onipresença de Deus. Né? O salmista ele vai falar aonde, né? Para onde que eu irei me ausentar do teu espírito, para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá está, se eu descer ao mais profundo abismo, lá está também. Se eu tomo as asas da alvorada, ou seja, no amanhecer do dia, eu pego o voo, né, como a águia, e vou até os confins dos mares. Aonde se limitam os mares, até lá o Senhor me guiará. E Ele não somente guiará, mas Ele também, com a sua destra, me susterá. Que maravilhoso essa palavra. A onipresença do Senhor, ela significa que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, Deus, ele não está limitado pelo espaço-tempo. Deus está tanto na China como no Brasil, ao mesmo tempo. Deus está tanto nesse universo como em todos os demais. Nessa galáxia, como em todas as demais.
O Senhor, ele não está contido a um espaço nem ao tempo, mas ele transcende tudo isso. O Senhor é grande demais para caber no universo. Mas interessante que o Senhor escolheu o meu coração para morar. Então nós vemos esse Deus, que ele é onipresente. Ele se encontra em todos os lugares, nada está oculto aos seus olhos, tudo ele tem conhecimento. E não há lugar nenhum que nós possamos fugir da presença do Senhor. Como diz o salmista, aonde nós formos, aonde estivermos, o Senhor estará também. E o Senhor está vendo, o Senhor não está somente vendo como um espectador, mas o Senhor também está agindo de forma que ele há de nos guiar e há de nos sustentar pela sua destra. Nós precisamos entender que não precisamos temer essas circunstâncias. Não precisamos temer as coisas que sobrevêm e ficarmos atemorizados. Porque onde nós formos, onde nós estivermos, ali o Senhor nos guiará, ali o Senhor nos susterá. Deus é quem sustenta todas as coisas. Tudo existe como existe e se mantém existindo da maneira que existe, porque Deus sustém a existência de todas estas coisas. Como afirma o verso 10. Imagine, então, que trevas densas que encobrem e transformam um foco de luz em noite. Ou seja, são trevas tão densas, mas tão densas que a luz não consegue penetrar. É o que o salmista vem falar no verso 11. Que mesmo se acontecer dessas trevas existirem, para Deus, ele é tão magnífico que essas trevas, tão densas que a luz não penetra, e o próprio sol, não tem diferença para Deus. Tamanhos opostos não fazem diferença para Deus. Porque Deus, ele é tremendo, ele é grande, ele é magnífico. Porque na presença do Senhor não há trevas. Na presença do Senhor não há luz radiante que se compare, que ofusque a glória de Deus. A glória de Deus, ela é tamanha que nós vemos lá em Apocalipse 21, no verso 23, no verso 25, que no novos céus e na nova terra, na Nova Jerusalém, não haverá noite, como diz o verso 25. E não precisará de sol nem de lua, segundo o verso 23, porque a glória do Senhor, a presença do Senhor, irá de iluminá-la. E o Cordeiro será a sua lâmpada, como diz esse verso. Então, nós vemos que na presença do Senhor não existe trevas, não existe noite, porque o Senhor é a própria luz. E não há luz mais brilhante e radiante como o Senhor. Do verso 13 ao verso 18, nós vemos então esse poder criativo de Deus. O poder criativo de Deus é esse poder que gera a vida. Esse poder que cria a partir do nada, que traz à existência algo que não existe. O próprio Deus é que forma a existência e que traz ela à existência. Assim como Deus nos formou quando ainda estávamos no ventre de nossas mães, é isso que relata aqui o verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste
As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos no oculto e fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Mesmo ali no ventre, mesmo ali dentro do útero, aquele embrião ali que foi formado através da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, e ali aquele embrião cada um de nós fomos um embrião ali dentro do útero de nossa mãe, e esse embrião ali já tem a vida. No momento dessa fecundação já há vida. Há vida. Por isso que o cristão, ele é contra o aborto. Né? Ele defende a vida e é contra o aborto. Porque no momento da fecundação, aonde há só um embrião, ali há vida. E o Senhor vê aquela substância ainda informe, como diz o verso 16. E ele já tem escrito todos os dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, o Senhor olhou para mim, olhou para você, nós, uma substância ainda informe, uma substância ainda sem forma, né? Que nós não tínhamos ainda nenhum dia de vida, e o Senhor já tinha escrito no livro da nossa história todos os nossos dias. Os seus dias, os meus dias, todos eles escritos e determinados. O Senhor, Ele conhece a nossa vida e Ele determina todas as coisas para que haja existência, para que haja vida, para que assim aconteça. O Senhor, Ele é o agente da história. O Senhor é Ele que guia e dirige a história para onde Ele quer que ela vá. E você pode ter certeza que esse coronavírus, essa pandemia que se instaurou no mundo todo e também aqui no Brasil, ela não é algo que foge do controle de Deus. O Senhor não somente permitiu que isso acontecesse, mas o Senhor determinou que isso acontecesse. O Senhor não apenas viu o futuro, anteviu o que ia acontecer e relatou os fatos, mas o Senhor assim quis que acontecesse, o Senhor determinou que acontecesse e o Senhor escreveu os fatos na história e eles acontecem da maneira que o Senhor escreveu, da maneira que o Senhor determinou, da maneira que o Senhor quis, assim eles acontecem. A soberania de Deus é algo que nós não podemos abrir mão. Se nós abrir mão, se nós cristãos, que somos cristãos, porque muitos aí se dizem cristãos, mas não são. Porque eles usam do nome de Cristo para obterem lucro para si, para obterem vantagem, para obter status, para obter riqueza, fama e assim por diante. Eles usam da fé para ter algum retorno para eles mesmos, para se enriquecerem, para ter poder, para controlar. Esses não são cristãos. Mas nós, que somos cristãos, que acreditamos no nosso Deus e no Senhor Jesus Cristo, que nos livrou do peso do pecado, da condenação do pecado, e morreu lá na cruz do Calvário para nos dar vida, para pagar a dívida que nós tínhamos em rebeldia contra Deus, para nos justificar. Nós que temos essa convicção, nós não podemos abrir mão da soberania de Deus. Nós devemos defendê-la com unhas e dentes. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas.
Muitos dizem aí que nós temos a caneta da história, que nós escrevemos a nossa história, que nós escrevemos o nosso destino, que nós podemos frustrar os planos de Deus, que Deus pode falar, eu quero assim, e eu posso falar, não, eu quero assim e vai ser assim. Nós não temos esse poder. Nós não temos a soberania de definir o rumo da história. Mas é Deus que a tem. É Deus que define, é Deus que rege a história, é Deus que rege a nossa vida. Nós não temos mérito algum diante de Deus, porque o Senhor, Ele tanto nos salva, como Ele nos faz perseverar até o fim. Se não fosse pelo Senhor, nós não teríamos nem chegado a nos converter, a aceitar a Cristo, a reconhecer o Senhor como nosso Salvador, e muito menos continuado na caminhada da fé, rumo a esse caminho da eternidade. Porque é Deus, somente Deus, que nos guia. Porque por nós mesmos, nós não temos força, nós não temos capacidade. O pecado que há em nós não deixaria com que nós seguíssemos o caminho do Senhor. Se não fosse Deus, a soberana graça de Deus, que nos concedesse o Espírito Santo, que nos salvasse pela obra de Cristo, nos purificasse, nos santificasse. Se não fosse Deus que nos trouxesse a redenção e nos mantesse, nos preservasse até o fim, ai de nós, estaríamos condenados certamente. O Evangelho, a salvação, é somente pela graça. Nós vemos muitas pessoas pregando a salvação pela fé mais obras. Isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho. O Evangelho a salvação é pela graça, mediante a fé na obra de Cristo na cruz, somente. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você não precisa fazer nada. Você só precisa crer. E se crer ouvindo da palavra de Deus. A fé é gerada em nosso coração quando nós ouvimos da palavra de Deus. E o Senhor Jesus, Ele é tanto o autor dessa fé como aquele que consuma a fé. Ou seja, Ele é aquele que gera a fé em nosso coração e Ele que faz essa fé funcionar em nossa vida. Não somos nós que temos esse poder. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para alcançar mérito, para alcançar salvação. Nada. Só de Deus. Todos aqueles que pregam outro evangelho, que não seja esse, da graça, de Cristo, somente, que falam que você tem que fazer isso, você não pode usar esse certo tipo de roupa, que você não pode cortar o cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso não é evangelho. O evangelho é salvação pela graça somente. E se nós fazemos o que fazemos, se nós agimos do jeito que agimos, se nós buscamos na Bíblia orientação, como nós devemos nos portar, como nós devemos nos vestir, como nós devemos nos comportar, como nós devemos falar, nós fazemos isso não para obter a salvação, mas nós fazemos isso porque nós já somos salvos. Nós já somos salvos e nós queremos viver uma vida nova. Nós entendemos tamanha graça do Senhor para conosco. Nós não podemos continuar andando no velho caminho. Uma evidência de que nós somos salvos são nossos frutos. Pois a árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Mas
viver somente de aparências, querendo justificar, querendo merecer, isso é perda de tempo. Perda de tempo. Nós devemos nos arrepender e crer no Evangelho. Irmãos, já me delonguei muito em minhas palavras. Para terminarmos, nós vamos falar aqui um pouquinho do verso 19 ao verso 22, que fala aqui, eu não vou ler, mas você pode conferir na sua Bíblia, que está falando, o salmista Davi está falando dos homens que aborrecem a Deus, dos homens que se rebelam contra Deus, dos homens que proferem as blasfêmias contra Deus, que proferem injúrias, calúnias contra Deus, que falam indiciosamente contra Deus. E o salmista Davi fala assim que ele abomina esses homens, ele abomina esses atos deles que ferem a santidade de Deus. Então nós devemos ser santos, assim como o Senhor é santo. 1 Pedro 1,16. E devemos abominar essas práticas desses homens cruéis. E no verso 13 e no verso 23 e 24, o salmista termina dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós devemos pedir ao Senhor que o Senhor vê em nós se há alguma coisa má e nos guiar pelo caminho eterno. Nos guiar em santidade, nos guiar. Vem do Senhor, é do Senhor, todas as coisas são do Senhor, são para Ele, para Ele, por meio dEle e para a honra e glória dEle. E que nós venhamos ser guiados pelo Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor proteja a sua vida nesse período que nós não podemos nos reunir, e que o Senhor esteja guiando nossas vidas para que em breve nós nos reunamos de novo como igreja do Senhor. Deus te abençoe, que o Senhor esteja contigo, em nome de Jesus. Amém. E tu me consolas.
Irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina a orarmos uns pelos outros, a confessar os nossos pecados uns aos outros para nós sermos curados. Eu gostaria de ler esse texto aqui na palavra de Deus, que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 5, a partir do verso... Dá para aproveitar nada disso aí, né? Pronto? Tá. Tá? Irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina a orar uns pelos outros, a interceder uns pelos outros, a confessar os nossos pecados aos outros para nós sermos curados. E essa orientação se encontra na carta de Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 13, que diz o seguinte: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, amados irmãos, atendendo essa orientação bíblica, assim que nós terminarmos aqui o nosso culto, terminarmos o vídeo desse culto, eu gostaria que os irmãos postassem aí os seus pedidos de oração, né, para que nós pudéssemos orar uns pelos outros, interceder junto ao nosso Deus, ao nosso Pai Celeste, né, conforme a vontade dEle, conforme a orientação da palavra, e com certeza Ele vai nos atender. Então os irmãos têm a liberdade aí de colocar, digita aí, né, no grupo da igreja, nesse grupo de WhatsApp, os pedidos de oração, que nós vamos estar orando e vamos estar incentivando os irmãos que participam, os irmãos da igreja, a estarem, né, junto conosco, orando, intercedendo ao Senhor. Amém?